minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter, nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Colorado e também falar sobre Alejandro, que tá todo mundo perguntando, os zagueiros que tem algumas novidades importantes sobre a possibilidade de uma hora de saída e até o time pro jogo contra o Corinthians. Aliás, sobre essa partida, deixa eu colocar aqui, ó, vocês na tela do meu computador pra gente entrar. Tem a Liga do Milhão da KTO, hein? Você pode ganhar 1 milhão com a KTO. Quer brincar, quer te divertir? Vem aqui, ó, Campeonato Brasileiro, Corinthians Internacional, sábado 6h30, lá em São Paulo. Coloca aqui, ó, Corinthians 2.3, Inter 3.3. Cara, vamos no Odão pra ver. Olha só, o Odão tá bom, tá? Se o Inter vence, beleza, nada absurdo também, com Alan Patrick ou marcando um gol ou dando uma assistência. Tá pagando 8.15. 8.15. Bom, mas tem também uma... Ó, aqui, ó. Não é absurdo isso aqui, tá? O Corinthians vem sem sofrer gol, tá bom? E o Yuri Alberto faz um gol. Também não é absurdo, até porque tem lei do ex aqui, tá pagando 7.6. Tá bem interessante. A minha aposta, deixa eu colocar aqui no principal, a minha aposta no debate raiz foi 1-0 Inter. Tá pagando 8. Cara, 1-0 o Inter tá pagando 8. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer diferente. Inter vence, não vou botar aqui, não vou botar isso aqui. Vou botar Inter vence sem sofrer gols. Tá pagando 4.70. Se eu botar criar aposta, 5.7. Vou nessa. O Inter vai vencer o Corinthians sem tomar gol. Vou botar 5 para tirar 25,35. Tá aqui, vamos lá. Tá feita a minha aposta na KTO. Viu? Simples, rápido, fácil, prático. Fui lá, vi as possibilidades e dei aquela brincada. Se tu quiser fazer o mesmo, o link tá na descrição ou no primeiro comentário. Gente, vamos lá. A primeira informação aqui que eu quero trazer é Alejandro. Alejandro, 25 anos, ex-jogador do Vitória, mas que na verdade pertencia ao Bragantino, que foi para o CSKA da Rússia por 4 milhões de euros na virada da temporada. Ele foi muito bem no Brasileirão passado, artilheiro do Brasileirão com 15 gols. É um jogador interessante, não é tão alto assim, 1,80m, 1,81m ali, dependendo da ficha. Destro, centroavante. Passou para o Atlético Mineiro, Red Bull, Vitória e CSKA. Só que ele está meio afastado lá no CSKA, ele não está jogando. E por isso passa a ser uma alternativa do Internacional. Eu preciso te contextualizar que existe sim um entendimento do Inter de que precisa de um centroavante, precisa de um cara mais de área, precisa de um cara que seja 9 de ofício, porque tanto o Ener Valencia quanto o Borré não são 9. A gente até, quando eles foram contratados, eu lembro que eu e o Tiger brincamos com isso, dizendo, olha, os dois são 8,5, eles não são necessariamente 9, e precisa de um 9 de referência. Entre as possibilidades, as alternativas, está o nome do Alejandro, que é um menino que tem histórico de categoria de base da seleção brasileira e que vem de um histórico artilheiro que poderia estar à disposição mais facilmente. Mas aqui, oficialmente, o Inter não vai falar que ele está sendo olhado, que ele está sendo consultado, e presta bem atenção nos termos que eu estou falando. Alternativa, possibilidade, olhado, consultado, não quer dizer que ele vai chegar aqui, eu não tenho como cravar, a janela nem está aberta ainda, tá? Mas tem uma possibilidade de negócio com esse jogador, segundo a gente está recebendo de pessoas do meio que ele foi olhado. Ele é do Giuliano Bertolucci, que é um empresário que tem muita ascendência sobre o Inter, o Grêmio, o futebol brasileiro, porque ele é muito forte também. Existe uma possibilidade no mercado, que o Inter quer. Oficialmente, como eu estava dizendo, o D'Alessandro, por exemplo, deu uma entrevista na Rádio Grenal dizendo, não, tem o Ricardo Matias, vocês pedem aí centroavante, o Ricardo Matias é um baita de um centroavante, um jogador que quando a bola foi cruzada na área e tal, pois é, mas o Ricardo Matias tem, primeiro, um problema de, agora ele estava lesionado, tá? Mas de comportamento. Não estou dizendo comportamento extra-campo, estou dizendo dentro do campo mesmo. Ele não treina muito bem, ele não é tão esforçado, tão dedicado quanto se imagina que seria, tinha que dar uma podada na unha. Tem várias questões que a todo momento pipocam sobre esse jogador. E eu preciso aqui te falar, porque a torcida nos cobra, por que não coloca ele para jogar? A explicação então está dada. E o Inter, por isso, está olhando possibilidades no mercado de transferências. Aqui vem algumas informações complementares ainda sobre o mercado. A primeira... Hoje foi assunto no Debate Raiz sobre as possibilidades de vendas do Inter. Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé e tudo mais. Bernabé não tem nenhuma situação mais concreta, o Sevilha veio aqui e olhou, dizem que o Betis também está de olho nele, mas a verdade é que Vitão e Vitor Gabriel são os mais cotados para sair. O Vitão está com quase 25 anos,
tem vontade de sair e talvez o Inter tenha que fazer o negócio até por satisfazer o jogador. Mas numa dessas já ganha 900, chegou uma proposta, o Inter não gosta, aumenta o salário e o cara fica. O Vitor Gabriel, e foi um raciocínio do Tiger, que está agora no canal A Dupla, mas ele também falou no Debate Raiz, e é verdade. O Vitor Gabriel é um cara, seguinte, mais vendável do que o Vitão, porque tem só 20 anos. É um jogador que o Internacional teria já a reposição, porque contratou o Juninho, foi um dos poucos, só 2 foram pagos nessa janela. Pagos assim, o Inter pagou 400 mil dólares para conseguir a contratação por empréstimo do Carboneiro, tá? Mas de resto, compra de passes de jogadores foi o Bernabé e o Juninho. E se tu vende o Vitor Gabriel, tu já tem a reposição aqui, que é o Juninho. Então talvez seja o jogador mais vendável do Internacional. E esse raciocínio eu queria colocar aqui. É uma situação bem mais fácil. Tu vende o Vitor Gabriel, permanece com o Vitão aqui, tu já tem o Juninho. E tu pode jogar com o Juninho e Vitor Gabriel. Juninho e Vitão. Vitão na direita, Juninho na esquerda, de zaga. Vendendo o Vitor Gabriel e colocando grana na conta porque tu precisa. Não adianta achar, não, precisa. Precisa. Vai lá olhar o balanço. Precisa de grana, precisa de dinheiro. Um último aqui, que voltou a ser assunto da 0 hora, mas já estava meio que decidido, a gente já falou aqui, mas só para colocar, o Rogel não vai ficar, né? Tá todo mundo entendendo isso, o Inter não fez nenhum movimento para permanência do Rogel. Nem ele, hoje, nem ele, nem o Natan, lateral direito. O Internacional fez algum tipo de movimentação para a permanência desses 2 jogadores. Também notícias do dia. Vitinho tem lesão na mão, para por mais de um mês, tá? O Vitinho, atacante. E por isso, o Gustavo Prado está ganhando a titularidade contra o Corinthians. Esse jogo contra o Corinthians que eu palpitei aqui na KTO, provavelmente vai ter o Gustavo Prado de titular na ponta esquerda, com Wesley indo para a direita, Alan Patrick centralizado e no ataque o Ener Valencia. Praticamente certo que vai ser o Gustavo Prado titular por conta de alternativa precisar ir. O Vitinho para no mínimo um mês. Tabata tá meio mal, provavelmente indo pro banco, foi isso que vazou, pelo menos na imprensa que a gente acabou recebendo. E o Rocher só depois do Mundial. Conta com ele para depois do Mundial. Muito improvável voltar antes. O Ivan teve uma lesão e aí até o Cauê Jesus. O Ivan teve dor muscular, tal, contratura e tal. E aí o Cauê Jesus, que é um goleiro da base, concentrou. Hoje o goleiro do Inter é o Antony com o Cauê Jesus, 2 jogadores da base. Porque o Rocher tá lesionado, o Ivan também sentiu, nada grave, mas sentiu. O Vitinho tá no DM e o Gustavo Prado aparece na concentração, na lista de titulares do Internacional. Ou seja, a base salvando o Inter. De alguma maneira isso é interessante, né? É bom. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.